Pessoal, tudo bem? Então, estou aqui fazendo uma gravação, assim para... Eu vou disponibilizar isso aqui no Moodle. O assunto é o da primeira aula, né, de Direito, Família e Sucessões nossa. Ele vai estar lá no Moodle, para que você, digamos assim, não estava na aula, deixa eu dar uma olhada como é que é esse assunto aí, né? É assim, o que eu vou fazer é um resumo desse assunto da aula, a primeira parte do casamento, e para que você também possa, assim, sabe, o tempo vai passando no bimestre, chega a época de prova, bom, deixa eu dar uma olhada aí como é que foi. Isso, em suma, fica disponível para você essa gravação aí lá no Moodle, né? E o assunto de hoje é, assim, a primeira parte do casamento, o texto 1, tem lá disposições gerais, impedimentos, o processo de habilitação para o casamento e a celebração, não é? Eu vou até repetir, ó, algumas disposições gerais. Depois vem impedimento, quer dizer, que não é todo mundo que pode casar com todo mundo, tem impedimentos, né? E habilitação para o casamento, como é que faz assim, o processo de habilitação e depois a celebração. São esses 4 tópicos aí. Sobre disposições gerais, a gente começa, não tem como não começar por esse assunto, né? É assim, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como é que é isso aí? Aqui no Brasil, olha lá, em 2011, a 4ª turma do STJ reconheceu o direito ao casamento para um casal de mulheres. E depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou aquela resolução 175, que dispôs sobre habilitação e celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento para pessoas do mesmo sexo. Então, aqui no Brasil, esse assunto está resolvido. Eu até preparei uma atividade complementar para nós, ela vai para o Moodle também, você vai ter, já está, né? Você vai ter isso disponibilizado, aí nós vamos trabalhar em sala de aula. Eu fiz um levantamento sobre esse assunto de possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo e de união estável entre pessoas do mesmo sexo, praticamente no mundo todo. Vai estar muito legal de trabalhar isso aí, de conhecer, né, este assunto. E isso aí pode dar tema de conclusão, trabalho de conclusão de curso, conclusão de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado, vai embora, viu? Muito bom. Dá uma olhadinha nessas informações aí, que é um roteiro que você tem também lá no roteiro resumido, tem um completo e um resumido, né? Olha lá, qual é a idade mínima para casar? 16 anos. Dos 16 aos 18, permite-se se houver autorização. Se os pais negarem autorização, esse menor entre 16 e 18 pode levar o assunto para o juiz e pedir um suprimento dessa autorização aí, né? Muito bom. E menor de 16 anos pode casar? Olha, só se for para evitar uma imposição ou cumprimento de uma pena criminal em caso de gravidez. Por exemplo, a pessoa lá com menor de 16 anos fica grávida, né? Isso aí, vamos dizer assim, pode dar o crime, né? Então, se for para evitar o crime, então é permitido o casamento de um menor de 18 anos, 16 anos. Agora, e se for menor de 14? Aí não tem jeito. Se for menor de 14 anos, mesmo que a gravidez da menor de 14 anos seja consentida, não será possível evitar a pena, porque caracteriza-se, nesse caso aí, o crime de estupro do vulnerável, né, para o menor de 14. E a ação penal pública é incondicionada, quer dizer, o Ministério Público pode propor ação, não depende de autorização de ninguém. Então, sobre disposições gerais, era isso que eu queria dizer. Agora eu vou passar a abordar um pouquinho esse segundo aspecto da aula de hoje, são os impedimentos, né? Como é que é isso aí? Quem é que não pode casar com quem e tal, né? E antes vamos lembrar, assim, se você desrespeitar um impedimento para o casamento é nulo, provoca nulidade. É artigo 1548, inciso 2º, né? Uma das causas de nulidade. Agora, nessa questão não pode casar, a gente sabe, não pode casar ascendente com descendente, né? Os afins, colaterais, em suma, tem aquela relação toda lá. Eu aqui coloquei, assim, sabe, um esclarecimento que me parece muito adequado, né? Porque quando você fala assim, bom, quem que é ascendente natural, né? Então é aquilo ali, pai, mãe, avô, bisavô, trisavô, em linha ascendente, né? Agora, se for na linha descendente, então é filho, não pode casar pai com filho, né? Essas coisas assim, a gente sabe disso. E tem, assim, os ascendentes civis. Por exemplo, ascendentes civis, quem que é? Por exemplo, o sogro. O sogro é um ascendente civil.
Não pode casar a nora com o sogro, né? Descendente civil, genro, a nora. Em suma, eu fiz uma relação muito bacana aí, né? O parentesco natural que decorre aí da consanguinidade, o parentesco civil, né? Então, muito bacana, assim, a afinidade, né? É o parentesco entre um cônjuge e os parentes do outro, esses afins em linha reta, afins em linha colateral. Em suma, fiz um apanhado que vai dar uma condição bem bacana. Só queria lembrar a seguinte, essa história do colateral aí, né? Não pode casar irmão com irmão, né? Agora, não pode até o terceiro grau. E qual que é o terceiro grau do colateral? É o tio e o sobrinho, é ali que está o terceiro grau, né? Agora é interessante, tem um decreto-lei, olha só, hein, do ano de 1941, decreto-lei 3.200, né? Quer dizer, sempre que a gente fala em decreto-lei é porque está em regime de ditadura, né? Decreto-lei 3.200. Diz que se fizer o exame, assim, uma perícia, e constatar que não tem o risco, por conta de consanguinidade, para um eventual nenê que venha a nascer, o tio e a sobrinha, ou a tia e o sobrinho, podem se casar. É um entendimento majoritário, está bem explicadinho ali. Inclusive o nome desse casamento é interessante. Quando é permitido o casamento de tio com sobrinho, eles se casam, então chama-se casamento avuncular. Tá legal? Muito bem. Sobre processo de habilitação para o casamento. Olha ali assim, ó. É dever do oficial esclarecer os nubentes sobre os diversos regimes de bens. História que é essa aí, né? Quais são os regimes de bens previstos no Código Civil? Comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação. Vamos estudar os montes isso aqui, não é? Agora, não esquece do seguinte, ó. Artigo 1639, interessante isso aqui. É lícito aos nubentes, antes da celebração do casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver, né? Então você pode combinar a respeito dos bens aí. Mas veja essa regra aqui, ó, artigo 1640. Não havendo convenção, ou sendo essa convenção nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Isso é a partir do Código de 2002. No regime do Código anterior, vamos dizer, o regime legal, denominado regime legal, era o da comunhão universal. Quando entrou em vigor o Código de 2002, mudou. O regime legal, aquele que se você não combina nada em sentido contrário, ele vigora, é o da comunhão parcial. Agora, para os demais regimes, precisa fazer o pacto antinupcial, né? Tem que ir para o cartório de notas e fazer uma escritura e tal. Muito bom. E para encerrar isso aqui, a celebração do casamento. Tá bom até de encerrar, porque tudo muito seco nessa época aqui, assim, né? A garganta fica seca também. Começa a tossir na gravação, mas não tem importância, né? Encerrando, celebração do casamento. É permitido o casamento por procuração? Olha que interessante, ela pode ser revogada, né? Pensa assim, a gente como advogada utiliza a procuração para tudo o trabalho, né? Pensa assim, é permitido o casamento por procuração? E ela pode ser revogada? Olha a resposta, sim, é permitido. Desde que seja um procurador com poderes especiais e que esta procuração tenha sido lavrada num instrumento público, ou seja, em cartório. Agora, a respeito da revogação, ela é permitida, desde que a revogação também seja feita por instrumento público, ou seja, em cartório. Isso está ali, artigo 1542, parágrafos 3º e parágrafo 4º. Então, pessoal, essa era uma exposição breve que eu queria fazer e vou repetir. Para que serve esta gravação que eu faço aqui? Eu vou colocar isso lá no Moodle, então eu vou repetir. Vai passando o ano aí e tal, chega uma época da P1. Pô, na P1 esse assunto aí cai para a prova, tá? Deixa eu dar uma olhada como é que foi lá. Além de um roteiro completo, no qual você pode estudar, você tem um papo desse aqui comigo, com uma explicação e tal. Esse é o objetivo dessa gravação. E nós vamos fazendo isso aí, aula por aula e tal. Espero que você tenha aproveitado, que aproveite, estuda bastante aí. Vamos em frente que nós vamos fazer um curso bem bacana de
direito de família e sucessões. Tá bom, pessoal? Abração para vocês, a gente vai se falando, tá? Tchau!